Hora de conversar com o Felipe Killing. Eu não lembro quem foi, mas foi algum articulista que eu li, Sheila, que dizia que o Conselho de Segurança da ONU se reunia dia sim, dia não, para ver qual país conseguiria aprovar uma resolução que não será respeitada na faixa de Gaza. No final das contas foi Malta. Depois das tentativas de Brasil e China, saiu a resolução. E aí, Killing, será respeitada? Bom dia para você. Não, viu, Megali? Bom dia a você, bom dia a Sheila e a Bom todos que nos dia. acompanham. Já não foi respeitada, né? Porque na última madrugada Israel realizou diversos bombardeios na faixa de Gaza e destruiu, inclusive, a casa do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que não vive no enclave palestino, vive há cerca de 3 anos em Doha, no Catar, mas Israel afirma que a casa dele era utilizada como base de operação do Hamas, os soldados faziam reuniões por lá e por isso é um alvo militar. Esse texto foi apresentado por Malta, 12 votos a favor, incluindo o Brasil, 3 abstenções, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, mas logo depois dessa resolução da ONU, Israel mesmo disse que é um texto fora de realidade, que não tem como respeitar. Israel já vem afirmando que só vai fazer uma pausa humanitária ou um cessar-fogo quando os 239 reféns forem liberados. O Hamas afirma que só vai liberar os reféns se tiver um cessar-fogo. E aquela coisa que a gente já discutiu, né, aqui algumas vezes. Na prática, é muito difícil para Israel agora, operando no coração da faixa de Gaza, simplesmente abaixar as armas e respeitar uma pausa humanitária, um cessar-fogo. Isso coloca os soldados, inclusive, em um enorme risco. Então, isso na prática é muito difícil de acontecer, mas Israel já afirmou que não vai respeitar. Enquanto isso, muitas operações seguem no enclave palestino. Inclusive ontem, a operação no hospital Al-Shifa, o maior complexo hospitalar da faixa de Gaza. Israel divulgou imagens de armas que seriam do Hamas e foram encontradas dentro desse hospital, mas ainda não divulgou imagens ou provas daqueles túneis subterrâneos e grandes bases de operação do Hamas que afirma estarem ali no subsolo do Al-Shifa. Não sei se vocês lembram, mas algumas semanas Israel chegou até a divulgar uma animação, né, uma arte mostrando como seriam esses túneis e essas bases de operação. Os israelenses afirmam que vão apresentar mais provas nas próximas horas ou dias. Essa operação ainda continua em algumas partes desse complexo hospitalar. Israel afirma que também está levando mantimentos ao Al-Shifa, como remédios, comida para bebê, incubadoras. Eu não sei se vocês viram a imagem que o exército de Israel divulgou de caixas e escrito em inglês, né, suprimentos médicos. E aí eu pensei, poxa, eles falam hebraico, estão num país de língua árabe, com essas caixas escritas em inglês, é claro que é uma mensagem para o mundo, para mostrar, olha, estamos levando aqui suprimentos a essas pessoas, porque o hospital, a gente sabe, é uma questão muito sensível, pode configurar crime de guerra. Mas Israel afirma que o Hamas transformou o hospital num local militar, e, portanto, o Hamas por um crime de guerra, então tem essas guerras de narrativas aí, mas na prática tudo tem acontecido, e apesar da diplomacia mundial condenar ou aprovar esse texto na ONU. Exatamente. Enquanto isso, Killing, mediadores ali do Catar, onde inclusive opera um escritório político do Hamas, esses mediadores buscam negociar um acordo entre o grupo terrorista Hamas e Israel, que incluiria aí a libertação de quase 50 reféns, se não me engano, em troca também de um cessar-fogo de 3 dias. Foi a Reuters a primeira agência a noticiar isso, de acordo com uma autoridade que informou sobre negociações. Como é que está este assunto da liberação de pelo menos 50 reféns? Israel não se manifestou. Israel afirma que não está negociando com o Hamas. A gente viu, né, a liberação de 4 reféns até aqui, mas essas liberações não aconteceram porque Israel falou, opa, beleza, vamos abaixar as armas, fazer um cessar-fogo e não vamos avançar. Aconteceram independentemente das operações de Israel na faixa de Gaza. E um negociador que ficou por 20 anos à frente de Israel nessas negociações com a faixa de Gaza, ele já destacou, inclusive, para a BBC. É muito difícil, no momento, Israel respeitar qualquer cessar-fogo ou pausas humanitárias, a não ser que sejam em locais pontuais da faixa de Gaza, porque são milhares de soldados lá no enclave
palestino que não vão simplesmente por 3 ou 4 dias ficar parados lá sem avançar e com as armas abaixadas. E não dá também para esperar que o Hamas respeite um cessar-fogo. O que Israel está tentando negociar? Beleza, mais entrada de ajuda humanitária. Ontem entrou 26 mil litros de diesel no enclave palestino. Respeitar também mais corredores humanitários para que os civis possam deixar o norte do enclave, mas Israel ainda está muito reticente em simplesmente falar, opa, beleza, cessar fogo, a gente não vai mais atacar. O que parece que Israel pode fazer é, daqui a algumas semanas, depois de alcançar os principais objetivos militares, mudar a estratégia, talvez retirar alguns soldados, fazer algumas operações pontuais aéreas e, a partir daí, falar, ok, agora que a gente já está retirando nossas tropas de Gaza, já conseguimos muitos avanços, a gente pode fazer algo nessa linha de baixar as armas e também respeitar um cessar-fogo maior. O governo de Israel, só para pontuar aqui rapidinho, não convidou o Brasil, isso também só para complementar o noticiário a respeito de reféns, não convidou o Brasil para um encontro que promoveu nessa semana com parentes de reféns levados pelo Hamas, uma reunião que aconteceu na sede da ONU, em Genebra, na presença de pelo menos 2 ministros do governo israelense, com o objetivo de informar os outros governos sobre a situação dos reféns, a ausência de informação, enfim, e havia ali parte das famílias. Vamos lembrar que tem um brasileiro, na verdade, com dupla nacionalidade que segue desaparecido. E o Brasil não foi convidado. Isso foi lido como uma resposta do governo de Israel para o posicionamento do Brasil até aqui nesse conflito. Ô Sheila, posso usar 2 minutinhos aqui para falar sobre um assunto, para tirar esse assunto da frente, na verdade? Ô Quilin, fique à vontade para participar, tá? A gente está sendo muito cobrado por alguns de nossos ouvintes para falar sobre postagens que foram feitas há alguns anos, há coisa de 7 anos, se eu não me engano, por um dos brasileiros, 8 anos, 2015. Que retornaram ao país nessa semana, que é o Hassan Rabi, que se tornou uma espécie de, não de porta-voz, mas ele é o mais comunicativo ali. Ele gravava muitos vídeos, então ele se tornou o rosto, ele e a Shahed, os rostos mais conhecidos, né, dessa, não vou chamar de comitiva, desse grupo de refugiados brasileiros. E descobriram posts ali de 8 anos atrás, em que ele desejava que Israel fosse alvo de um ataque com um homem-bomba, um negócio assim, enfim, ele mostrando ali a sua simpatia por ataques contra Israel. Por que a gente não falou sobre esse assunto ou não tratou esse assunto como notícia? Porque não é notícia. O Hassan Rabi não é um representante do Estado brasileiro. O Hassan Rabi não é um negociador da paz entre Israel e o Hamas. O Hassan Rabi é um brasileiro que estava numa zona de guerra e tem de ser trazido ao país como qualquer outro brasileiro. Ele não é um santo, ele não é um demônio, ele é um ser humano com seus próprios sentimentos e que não nutre, obviamente, nenhuma simpatia pelo Estado de Israel. Aliás, uma novidade para vocês. Aquelas pessoas se odeiam. Se odeiam. No grupo de israelenses, de brasileiros que estavam em Israel, você pode ter certeza que ninguém ali, ou pelo menos a maioria ali, não tem carinho nenhum pelo povo palestino. E a recíproca é verdadeira. O Hassan odeia Israel. Os israelenses odeiam os palestinos. Ódio puro, cru, como a gente não conhece. Bom, talvez estejamos começando a conhecer agora, nos últimos anos. O Hassan tem direito às opiniões dele. Eu não concordo com aquilo que ele escreveu, mas ele tem direito aos seus ódios e aos seus amores. Qual seria a proposta? Que por causa daqueles posts a gente deixasse ele lá na faixa de Gaza? Nós não somos Israel, nós somos o Brasil. Né? Ele não é filiado ao Hamas, ele não é ligado a nenhum grupo terrorista e, de novo, ele não é um santo. Ele é um brasileiro que precisava da ajuda do Estado brasileiro e foi trazido de volta para casa. Ponto final. Alguns órgãos de imprensa, inclusive alguns que eu respeito muito, embarcaram nessa história no que eu acho que cometeram um erro. Isso é pilha de rede social. Isso é assunto de Twitter e Instagram. Isso não é assunto para a imprensa. Os desejos íntimos de cada pessoa, de um cidadão que não tem ligação com o Estado, que não tem nenhuma ligação ou com o governo de Israel ou com o Hamas, tudo isso é irrelevante. Só diz respeito a ele. Seria diferente se ele participasse de alguma maneira de algum atentado, da fermentação de um atentado, ou se o mesmo post fosse publicado, por exemplo, por um ministro de Estado. Claro. Aí sim, aí é grave. Aí a gente tem que pedir a demissão, tem que pedir explicação. Lula dizendo que Israel é um Estado terrorista? Notícia, grave, um erro.
o Hassan como um cidadão se manifestando contra Israel é algo que só compete a ele. Por pior que seja essa Por pior que seja, manifestação, né? Discordamos, mas ainda assim ele segue sendo um brasileiro. Né? Então eu só queria tirar da frente esse assunto, porque sinceramente eu não gostaria nem de ter falado sobre ele. A gente estava discutindo isso no bastidor, né, nesses últimos dias, mas enfim, só para deixar claro qual foi a postagem de 2015, ele escreve: não queremos violência, mas acho que este é o momento certo para explodir ônibus em Israel. É essa postagem de 2015 que foi apagada por ele. Ele se explicou depois, quer dizer, foi procurado para se explicar sobre essa postagem. Ele disse que não se lembrava exatamente, mas de que sim, pode ter postado aquilo no momento de raiva e que não defende nenhum tipo de violência, foi o que ele disse na sequência. Isso aí. Cabeça fria, gente. Killing, um beijo pra você. Aliás, um ouvinte escreveu aqui, o Killing todo encapotado, parece que ele tá tirando sarro da gente, né? Friaca. Killing, um abraço pra você até amanhã. Diga. Tá frio. Até falei pro Pablo que tá vindo me visitar, pode trazer casaco, gorro, cachecol, porque realmente tá frio por aqui, né? A gente podia fazer um acordo com São Pedro que todo mundo ia ficar feliz. Vocês mandam 10 graus pra cá, ameniza um pouco a vida de vocês, melhora um pouco a minha vida aqui e fala: olha, São Pedro, todo mundo vai sair vencendo nessa. Fechou. Todo mundo ganha. Fechamos, pronto. Mas eu acho que ninguém vai ganhar. Todos vão perder e vão ganhar e ninguém vai ganhar. Beijo, Killing, até! Valeu, tchau. Um beijo, até.